E aí, tudo bem? Nossa conversa de hoje faz parte de umas reflexões sobre o tema o temor do Senhor, tá? E eu quero usar para a nossa conversa hoje Êxodo capítulo 9, versículos 20 e 21, que diz assim: Quem dos oficiais do faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar nos campos os seus servos e o seu gado, né? Você pode ver o contexto desse texto aqui em Êxodo capítulo 13, versos 13 até o 30, tá? E aqui a gente entende o seguinte: essa praga era uma chuva de pedras, de granizo, muito forte que viria e que então destruiria todos os animais que estivessem no campo. Moisés declarou que isso ia acontecer e daí vem esse texto, né, dizendo que aqueles oficiais do faraó que temiam a palavra do Senhor, eles fizeram fugir os seus servos e também o seu gado para as casas, ou seja, colocaram em abrigos para refugiar os seus animais e os seus servos. Aquele, porém, que não se importava, essa palavra é muito interessante, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo o seu servo, o seu gado, e, consequentemente, estas pessoas foram atingidas pela chuva de granizo enorme que aconteceu e houve muita morte e muita perda, né, por causa dos animais que foram mortos naquela situação, tá? Então, esse texto aqui, ele nos ensina duas verdades fundamentais e importantes sobre essa questão do que é temer a Deus. E eu já fiz um esclarecimento, né? Mas eu quero, antes de falar sobre essas duas verdades, lembrar isso. Imagine você, um filho, uma criança que tem um pai. Este pai, ele bebe, ele se embriaga, ele chega em casa violento. Toda vez que ele chega em casa é um tormento, porque ele espanca a mãe, ele espanca o menino, e então o menino ele tem um pavor quando ele ouve os passos do pai chegando, quando ele ouve a voz do pai, ele já fica com medo, porque ele tem medo da pessoa do pai. Agora imagine um outro menino que ele na realidade tem um pai que brinca com ele, que joga futebol, que é amigo, que enfim, está toda hora ali junto, né? Participa das brincadeiras de criança, ensina ele a andar de bicicleta, é bondoso com ele, mas é também firme na disciplina. É um pai que diz: olha, eu não quero que você fique na rua brincando naquele horário, ou que você vá até aquele lugar. E ele sabe que se ele ultrapassar aqueles limites, ele vai ser corrigido por esse pai. Então ele ama o pai, ele gosta de estar com o pai, mas ele teme desobedecer o pai, ele teme as consequências de não atender a qualquer advertência do pai. Entenda que esta segunda opção do menino que tem um pai que ama, que sabe que é amado, mas que ao mesmo tempo ele tem um respeito, ele tem um temor pela punição do pai, isto é o temor do Senhor, tá? Então, uma vez entendido isso, vamos para as duas verdades aqui deste texto. Primeira verdade é que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, deve ser temida, né? A gente pode ver isso em toda a Bíblia. Há um respeito, uma honra, uma reverência, um temor que são devidos à palavra de Deus. Por exemplo, em Êxodo 14, 31, diz assim: Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seus servos, tá? Isso por quê, gente? Porque a palavra, ela produz boas consequências para aquele que põe em prática, para aquele que obedece aquilo que a palavra de Deus diz. Mas ela produz graves e funestas consequências para as pessoas que desobedecem ou não se importam ou simplesmente desprezam a palavra de Deus. Em Isaías 48, 18 e 19 está escrito assim: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. É Deus lamentando, né? E diz assim: então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Deus está falando: como seria bom se você desse ouvidos àquilo que eu tenho falado com você. Mas
quando nós fazemos o contrário, o que acontece? Nós sofremos consequências ruins porque desobedecemos a palavra de Deus. No tempo de Ageu, o povo estava descuidado da casa de Deus, né? Foi quando o povo voltou do cativeiro e o templo precisava ser reconstruído, mas todo mundo estava correndo atrás da sua própria casa, da sua própria terra, da sua própria lavoura. Então Deus disse o quê, né? Através de Zorobabel está escrito assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Entenda você que quando o povo teve este temor e atendeu à palavra profética, eles foram então abençoados no seu retorno à terra, quando eles começaram a priorizar as coisas de Deus e obedecer à palavra de Deus. Também no tempo de Ezequias, quando Miqueias profetizou, né, Ezequias, o rei, temeu ao Senhor e buscou a Deus em arrependimento, né? Então, quando nós olhamos para aquela situação, daquele momento em que eles estavam sendo atacados pelos assírios, etc., né, a maneira como o rei se posicionou e temeu a palavra de Deus e atendeu às advertências de Deus foi fundamental para o livramento que aconteceu para o povo de Israel, para o povo de Judá especificamente falando, né, o Reino do Sul, naquela ocasião da invasão da Assíria. Tá? Eles foram livrados porque temeram a Deus, ouviram a palavra de Deus e obedeceram a Deus. Né? Também tem uma história na Bíblia que conta que Davi queria trazer a arca de Deus, que representa a presença de Deus, para Jerusalém, para colocá-la numa tenda ali em Jerusalém. E quando Davi fez isso na primeira ocasião, ele não buscou a palavra de Deus e aconteceu um grave resultado, porque a Bíblia, a própria palavra, já orientava como é que a arca tinha que ser carregada, através dos levitas. Mas eles colocaram um carroção, né, para que fosse uma coisa assim bem opulenta, bem bonita e tal, só que aquilo não deu bom resultado. Alguém acabou morrendo por causa daquilo, porque não deviam eles tocar na arca, e alguém tocou na arca e morreu. Então, Davi fez o quê? A palavra de Deus diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse: como que eu vou trazer a arca do Senhor a mim? E o interessante é, conhecendo a história, que Davi então foi buscar na lei. Ele foi buscar a orientação da palavra e lá ele descobriu que para carregar a arca era necessário que os levitas levassem por meio dos varais nos ombros, e assim ele pôde levar a arca de Deus para Jerusalém. Né? Então entenda você aqui que tudo que nós estamos falando a palavra de Deus, ela precisa ser temida. Nós precisamos ter um receio de não cumprirmos a palavra e nós precisamos ter uma vontade de cumprirmos a palavra, porque quando nós fazemos isso, nós vamos receber a orientação da palavra de Deus e nós vamos ser bem-sucedidos, tá? Então, consequentemente, a outra verdade é que aquele que teme a palavra de Deus obedece imediatamente. Nessa circunstância, havia já lá no Egito duas atitudes, né? Aqueles que temiam a palavra do Senhor através de Moisés eram aqueles que já tinham observado tudo o que estava acontecendo e viam que tudo que Deus falava através de Moisés acontecia. E as pragas estavam se multiplicando ali no Egito. E quando Moisés diz, olha, vai chover pedra, né? Vai chover granizo e vai ser coisa terrível que vocês nunca viram igual. Então, aqueles que temiam a palavra do Senhor imediatamente correram nas suas terras, nas suas lavouras, retiraram do campo os animais e os servos. Mas aqueles que não se importavam ou que desprezavam a palavra, deixaram os animais e os servos no campo e sofreram as consequências. Resultado, o que nós temos que entender nós temos na Bíblia orientações sobre a vida, gente. E nós temos, além da orientação específica da Bíblia sobre as orientações da vida, nós temos também as palavras específicas de Deus que podem vir a nós através de uma atitude de oração quando nós estamos estudando a Escritura. Deus vai nos falar coisas da nossa vida que precisam ser mudadas, atitudes que nós precisamos mudar, situações na nossa vida que nós precisamos trabalhar para que elas sejam diferentes, né? Então, na Bíblia você tem orientação sobre como você conviver a vida comum no lar, que atitude a esposa deve ter com o esposo,
que atitude o marido deve ter com a esposa, que atitude os pais devem ter com os filhos, como educar os filhos no caminho de Deus, como trabalhar para honrar os nossos pais. Todas estas coisas estão na Escritura, né? A Escritura ensina, por exemplo, que nós devemos perdoar o ofensor e Jesus declara que se você perdoar, você terá seus pecados perdoados, ou seja, nossos pecados já são perdoados em Cristo, mas se nós retemos o nosso perdão para com o nosso próximo, para com quem nos ofendeu, e o perdão é sempre alguma coisa que você dá para quem não merece, sempre será, né? Então, Jesus adverte que se você não perdoar, os seus pecados não serão perdoados. Enfim, há muitas advertências, né? A Bíblia nos ensina como tratar das nossas finanças, como conviver no dia a dia com o nosso próximo. A Bíblia nos ensina a respeito da prática da verdade e o abandono das mentiras que muitas vezes tomam conta da nossa vida. A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo. E quando nós não colocamos em prática logo a palavra de Deus, permanecem na nossa vida coisas negativas que nos levam ao caos e que nos trazem prejuízos. Então, nós precisamos entender o seguinte: as consequências sempre virão. A palavra de Deus nos adverte a respeito de todos os aspectos da vida. Quem teme a palavra de Deus, põe em prática logo, obedece logo. Quando nós não obedecemos de imediato às advertências de Deus, às coisas que Deus nos diz, nós estamos, na verdade, não nos importando. Nós estamos desprezando a palavra e nós vamos sofrer as consequências. Portanto, peça a Deus que o seu coração seja cheio do temor de Deus e que você possa temer a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem temer a Deus nesse sentido de respeitá-lo, de amá-lo, mas não se relacionam com a palavra, não temem a palavra. Se você quer verdadeiramente temer a Deus, você precisa temer a palavra de Deus. Você precisa considerar seriamente aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é o que significa temer a palavra, é ouvi-la e pô-la em prática o mais rápido possível. Assim que você possa temer a palavra de Deus e ser abençoado, ser abençoada em todos os aspectos da sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração.